Nós vimos que marcas, patentes, propriedade industrial em geral é muito importante para o país, para o crescimento do país, para a economia do país. E o Estado, ele está preparado para fazer frente a essas necessidades atuais? Vamos ver nessa segunda parte da nossa conversa com o Dr. José Carlos Gonçalves Júnior. Então, gente, voltando, né, a nossa segunda parte do nosso papo com o Dr. José Carlos Gonçalves Júnior. Estávamos falando na primeira parte do nosso papo, e quem não viu essa parte, eu vou colocar um link aqui em cima, um card aqui para você acompanhar direitinho, né? Então, estávamos falando sobre como que o poder público está se adequando, está melhorando os seus procedimentos em relação à propriedade industrial, à propriedade intelectual. O Dr. José Carlos comentou, inclusive, da criação de varas especializadas nos tribunais de justiça e tal, e isso é muito bom, né? Julião, o NPI, né? Eu fico imaginando como que os funcionários, né, os servidores públicos que estão lá no NPI, né, o nível de capacidade, o nível de competência que essas pessoas têm para analisar patentes, né? Inclusive lembrando, né, o Einstein, né, o Einstein, antes de ser famoso, antes de ser conhecido no mundo todo, né, ele era um funcionário que analisava patentes, né? Lá no... Nem me lembro qual é o país, mas eu fico imaginando o nível desse pessoal. E está funcionando, né, Júnior? A coisa tem melhorado, não tem? Como a gente começou a falar na primeira parte. Sim, Ribeiro. Começando pelo NPI, o NPI ele é um órgão expert, né, no assunto de propriedade intelectual, enfim, de direito de propriedade industrial. Os servidores do NPI são pessoas graduadas e que precisam ter um conhecimento técnico muito grande, né? E nós temos visto ultimamente que o NPI tem crescido muito nessa questão de análise, tem diminuído muito o tempo de análise de marca. Uma marca, por exemplo, hoje não demora mais do que 2 anos, para sair. Hoje tem saído num tempo muito rápido, não é? A patente também a gente vê que tem diminuído o tempo, né? Como eu disse na primeira parte, que demorava muito, enfim, mas era também por conta de ausência de, talvez, não ter tantos servidores assim para poder analisar essa demanda. Hoje em dia, o Ribeiro, a gente sabe que a questão tecnológica está a nosso favor, não é? Então, o NPI tem adotado muito essa questão também em seu favor para concessão de patente, enfim. Uma busca hoje demora muito menos tempo, enfim, para análise e tudo mais. Então, a gente vê, sim, que houve uma melhora muito grande, não só por parte do NPI na questão administrativa, que, obviamente, tem se esforçado, e que a gente acompanha isso no dia a dia, sempre através dos servidores, né, dos seus zelosos e técnicos servidores, sempre tem buscado aprimorar cada vez mais essa questão do direito, né, e também a observância também, as pessoas, né, os jurisdicionados que precisam desse órgão, né, mas também a justiça como um todo, né, que a justiça que, inclusive, profere curso na magistratura para os magistrados, isso é muito importante, né, porque antigamente o magistrado, ele não tinha domínio tanto dessa matéria, né, ele julgava outras coisas, né? Família, despejo, e às vezes quando chegava lá um processo lá de marca, de desenho industrial, ele falava, opa, nossa, que isso, né? Deixa eu ver aqui direito a lei, porque eu não costumo fazer muito, não. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente, de forma global, e até nessas comarcas menores, onde eu particularmente tenho processo, onde eu milito, às vezes, em processo, eu vejo que os juízes estão mais familiarizados com esse assunto, porque lá na escola da magistratura, por exemplo, é proferido esse tipo de curso. Então, eu acho isso muito importante, né? Porque a propriedade industrial é o crescimento do país, né? Socioeconômico do país, né? É isso. Então, eu acho isso muito importante. E é legal isso, né? Porque
quanto mais conhecimento a gente tiver, né? Inclusive o próprio NPI, né? No site do NPI, você percebe no site do NPI que eles buscam, né, ampliar o conhecimento, né? E eu percebo que o conhecimento dessa matéria realmente é bem restrito ainda nos cursos de direito, dos profissionais de direito, mas principalmente, né, dos empresários, né? Os empresários não têm, não parece que por ser uma coisa que custa, né, o empresário ele reluta muito em entrar nessa, né? Em entrar nessa de registrar a sua propriedade, registrar a sua marca, registrar a sua patente, né? Porque tem um custo, e às vezes não é nenhum custo. A proteção de uma marca, por exemplo, supera qualquer custo, né, que tenha para você registrar essa marca, sem dúvida, né? Inclusive, uma vez, há algum tempo atrás, um exemplo, né? Próximo, né? Próximo na avenida que circunda o parque aqui em Campinas, né? O conhecido Parque Taquaral, né? Eu lembro que tinha uma banquinha de caldo de cana, né? E ali tem bastante, né? Ou pelo menos tinha bastante, faz tempo que eu não passo ali. Mas tinha bastante, tinha lá o caldo de cana e tinha uma barraquinha que me chamou muita atenção. Ela utilizou as letrinhas, aquele caractere específico da Coca-Cola, né? E escreveu, ao invés de Coca-Cola, escreveu caldo de cana, né? Ficou legal. E a barraca não era vermelha e branca, era verde. Parece que era verde e branco, um negócio assim. Mas chamava atenção, né? Por quê? Apesar de não ser Coca-Cola que ele vendia ali, né? Ele vendia caldo de cana, mas era uma coisa de se beber, assim como a Coca-Cola. E ele usou os caracteres bem idênticos ao caractere da Coca-Cola. Bom, eu sei que eu vi isso algumas vezes. Passado algum tempo eu não vi mais, né? Eu não vi mais escrito lá. Possivelmente a Coca-Cola descobriu aquilo e falou, não, você não pode usar essa marca dessa forma. Júlio, como é que funciona esse negócio? Como é que é essa proteção, ou de marca, ou de patente? Eu sei que são proteções diferentes, né? Mas como é que funciona na parte administrativa, na parte jurídica? E eu sei que é nesse ponto que você atua mais, né? Como é que funciona isso, Júlio? Esse caso, Ribeiro, especificamente que você citou aí, é um caso mais sui generis, mais complicado, né? Porque a gente vê que, de uma certa forma, a marca ela estava sendo imitada, ela não estava sendo reproduzida, né? Isso. Mas você sabe que o titular da marca, e principalmente de uma marca como essa, né, uma das marcas mais famosas e talvez, não sei, mais valiosas aí do mundo, né? Do mundo, deve estar no ranking das marcas mais famosas do mundo. Eles ficam atentos, porque de alguma forma, nesse caso especificamente que você falou, talvez não haja aí uma concorrência desleal, mas um certo parasitismo da criação intelectual alheia. Quer dizer, não é que com isso ele vai desbancar a Coca ou vai concorrer diretamente com a Coca com relação a isso. Mas, de uma certa forma, ele se utiliza, não é? Dando um ar na marca dele, dando um ar naquele produto dele, da marca da Coca-Cola. Então, isso que a gente chama, às vezes, de parasitismo. Ela não é uma concorrência direta, às vezes não tem nada nem a ver os empresários entre eles, né? Não tem aí uma concorrência de atividade econômica, às vezes pode ser até diferente, como no caso mas ele está vendendo uma bebida com um logotipo muito parecido da Coca. Então, isso acaba desaguando, de um certo ponto, num parasitismo, que é também uma forma indireta de concorrência desleal, né? De concorrer e de se locupletar, de uma certa forma, da propriedade material alheia, né? Que seria, no caso, a marca. Bom, a questão da proteção da marca, inclusive, hoje já existem programas de colidência, enfim, para quem pede marca igual, e programas que detectam, né? Quando se pede uma marca que é colidente, enfim. E o empresário ele está sempre muito atento no comércio onde ele atua com relação a esse tipo de coisa, né?
Então, a maioria dos casos que chegam é através do empresário titular daquele direito violado, da marca ou do desenho industrial, enfim, da patente, e que diz, olha, doutor, principalmente marca, ele fala, olha, eles ficam vasculhando ali, né, o mercado. E geralmente vem por meio da internet, enfim. E acontecendo isso, a primeira coisa, que você disse muito bem, é notificar, porque nem sempre a pessoa está de má fé, né? Nós não podemos nivelar por baixo as pessoas, enfim. Às vezes a pessoa, sem querer, por coincidência, ela adotou a mesma marca. E como não levou a registro, começou lá um negócio, fez a marca e nem se deu conta de que existia outra marca parecida, enfim. E para isso que serve a notificação extrajudicial, que é um meio que nós utilizamos e que tem dado muito certo. Desde sempre deu muito certo. Porque quando as pessoas estão de boa fé, ela diz, me desculpa, não tive intenção. Então, você me dá só um prazo que eu estou mudando. Isso acontece muito. Então, na maioria das vezes, as pessoas estão de boa fé. Agora, realmente, não posso me apartar da realidade de que realmente há muitos concorrentes que não querem saber. Vai no embalo mesmo da marca e quer pegar uma carona no sucesso alheio. É o sem querer querendo, né? É o sem querer querendo. É o sem querer querendo. E aí, então... Se a pessoa insiste, aí a ação é uma ação combinatória, né? Ou tem um nome específico essa ação que se entra? É uma ação combinatória com pedido condenatório, é uma questão de nomenclatura. Muitos dão ação de abstenção de ato. Geralmente a ação na estadual é uma ação combinatória, combinada com condenatória, não é? E com pedido de tutela de urgência, dependendo se cabe a tutela de urgência ou não, estando os requisitos do artigo 300 do CPC presente, que permitam a tutela de urgência, obviamente é postulada a tutela de urgência e ela sempre tem sido muito albergada pelo Poder Judiciário. O Judiciário tem albergado muito, estando presente aí a probabilidade do direito e o perigo em mora. Obviamente ela vai ser concedida porque o perigo é iminente, né? Até por conta de que a questão da marca, ela induz o consumidor. Então, além de estar o titular da marca perdendo com isso, o que interessa mais em tudo isso é o consumidor, é a livre escolha do consumidor, é o consumidor ser enganado na gôndola de um estabelecimento comprando gato por lebre. Então, por isso que o judiciário ele fica muito atento a isso. E o pedido indenizatório, só para complementar, o pedido indenizatório ele advém do uso indevido da propriedade industrial, que é o dano presumido, né? Que não precisa nem se comprovar, tanto moral como material. Perfeito. É que às vezes as pessoas que estão nos assistindo aqui não se lembrem ou não conheçam o que é uma ação combinatória, né? Dentre as obrigações descumpridas, né, está as obrigações de dar, né, que é no caso a indenização, e a obrigação de fazer, né? Então, as ações judiciais que visam o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer, né, nós chamamos lá no passado ações combinatórias, né, uma ação em que a gente pede ao juiz que o juiz determine que a pessoa faça ou deixe de fazer o que está fazendo, né, sob pena, e aí vem aquele negócio, multa diária e coisa do tipo. E aí acumula-se com o pedido de indenização justamente porque houve efetivamente um prejuízo, né? E esse prejuízo, então, gera essa obrigação de indenizar. Perfeito. E é fácil. Você comentou, Júnior, que o próprio empresário, muitas vezes, ele fica muito atento, né, à sua marca, até porque muitas vezes a marca dele está sendo usada por um concorrente dele, né? Então ele acaba sabendo disso, né? E até porque a marca é concedida em cima de um produto específico,
ou de uma atividade específica. Existe algum outro mecanismo de você descobrir se a sua marca está sendo violada ou não? O mecanismo mais usual seria o mecanismo do mercado, né? Dentro do próprio mercado, dentro do nicho mercadológico. Eu acho que esse é o mecanismo, é o empresário sempre que nos traz essa notícia da violação da marca, né? Muitas das vezes, claro, que a gente, quando conhece um cliente, a marca do cliente, através do departamento comercial, às vezes, a pessoa... Porque quem mexe com propriedade industrial vive vendo marca, né? A marca parece que persegue a gente. Então, às vezes, se eu conheço um empresário que tem uma marca e provavelmente eu me deparo com alguma coisa semelhante, nós mesmos, como profissionais, levamos. Eu falo, olha, eu vi uma coisa assim, isso já aconteceu. Várias vezes até. Mas geralmente são eles que nos trazem essa notícia da questão aí, dessa violação, que muitas vezes até ela é meio mascarada, sabe? Às vezes ela tá ali na internet, tá ali numa plataforma, tá ali, sabe, meio escondidinha, sabe? Numa rede social, entendeu? E às vezes passa imperceptível, né? Só quem realmente lida no dia a dia com ela é que vai saber, né? Bom, é um nicho de mercado bem interessante também para advogado nesse caso, né? Porque é claro que a gente sabe que existem grandes escritórios que trabalham com isso, né? Nós já comentamos, né? Você trabalha num escritório desse, mas também, né? Outros advogados podem conhecer desse assunto e podem atuar nesse assunto também, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente fala então um pouquinho sobre esse conhecimento. Onde é que a gente pode adquirir esse conhecimento para trabalhar nesse ramo aqui, tá bom? Até daqui a pouco.